Meu nome é Bento. E o dia que deveria ter sido de luta e respeito, se tornou o dia da minha maior humilhação. Eles riram de mim, na minha cara, quando o testamento do meu avô foi lido. Riram porque, para mim, ele não deixou terras, nem dinheiro, nem a casa principal. Ele me deixou o velho celeiro, caindo aos pedaços nos fundos da propriedade, um monte de tábua podre e cupim, como meu primo fez questão de gritar para todos ouvirem. O som daquelas risadas ainda ecoa na minha cabeça, um barulho seco, cheio de desprezo. Naquele dia, eu não herdei só um celeiro abandonado. Eu herdei o peso do julgamento de toda a minha família, e a certeza de que, para eles, eu não valia absolutamente nada. O que você faria se sua própria família zombasse de você no momento mais frágil da sua vida, tratando sua herança como lixo? Pense bem. Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Também me diga de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nessa jornada. Preciso sentir que existem outras pessoas que entendem o valor das coisas que os outros desprezam. Se você se identifica com histórias de superação e dignidade, onde a justiça chega de forma silenciosa, se inscreva no canal. Você não vai se arrepender de acompanhar o que aconteceu depois daquele dia. A cena aconteceu na sala de estar da antiga casa da fazenda, uma semana depois do enterro do meu avô. O ar estava pesado, não só pelo luto, mas por uma ansiedade gananciosa que eu sentia emanando dos meus tios e primos. A luz poeirenta que entrava pela janela iluminava os rostos tensos, os olhares calculistas trocados por cima da mesa de centro, onde o advogado, um homem sério e alheio ao nosso drama, organizava seus papéis. Eu me sentia um estranho ali, um coadjuvante na partilha dos bens de um homem que, para mim, era muito mais do que uma fonte de herança. Eu estava ali para me despedir de um legado, enquanto eles estavam ali para disputar um patrimônio. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Quando o advogado leu meu nome, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Enquanto meus primos herdavam os alqueires de terra boa, a casa principal e o gado, a mim coube, e cito as palavras do documento, o velho celeiro e tudo o que nele se encontrar. O silêncio foi quebrado por um riso abafado, que logo se transformou em uma gargalhada aberta do meu primo mais velho, o Ricardo. Ele se levantou, veio até mim, e deu um tapa forte nas minhas costas, um gesto que era mais zombaria do que consolo. E então, em voz alta, para que cada pessoa naquela sala ouvisse com clareza, ele disse: "Ficou com o palácio de cupim do vovô, hein, Bento? O que vai fazer com um monte de tábua podre?" Naquele instante, o tempo pareceu parar. Senti o rosto queimar, não de raiva, mas de uma vergonha profunda, uma humilhação que me gelou por dentro. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns com pena, a maioria com um divertimento cruel. Eu não respondi, não tinha forças nem palavras. Apenas apertei os lábios, baixei a cabeça e acenei para o advogado, que me estendia uma chave grande e enferrujada. Era a chave do celeiro. Ao pegá-la, senti seu peso na minha mão, um peso que ia muito além do metal frio, era o peso da descrença, do desrespeito. Naquele momento, eu entendi que, para eles, meu avô tinha me deixado o resto. O entulho. E, por consequência, era assim que eles me viam também. Como um resto de gente. Saí daquela sala com a chave na mão, sentindo o ferro gelado e áspero contra minha pele. Não bati a porta, não gritei, não fiz escândalo. A vida me ensinou, desde muito cedo, que as maiores batalhas a gente trava em silêncio, dentro do peito. Enquanto as risadas ecoavam pelas minhas costas, eu só conseguia pensar em uma coisa: eles não sabiam de nada. Não sabiam quem eu era, não sabiam quem meu avô era, e muito menos o que aquele celeiro significava. Para eles, era um monte de madeira podre. Para mim, era o começo de uma história que só eu e meu avô conhecíamos. E eu estava determinado a honrar cada pedaço daquele lugar, nem que fosse a última coisa que eu fizesse nesta vida. Eu nasci e cresci aqui mesmo, em Serra Quieta, uma cidadezinha onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo sobrenome. Filho de gente simples, que tirava o sustento da terra. Meu pai e minha mãe me ensinaram o valor do trabalho antes mesmo de me ensinarem a ler.
acordar antes do sol, sentir o cheiro do orvalho no capim, ter as mãos calejadas, isso nunca foi um fardo para mim, era a nossa realidade. A gente não tinha muito, mas tinha o respeito um do outro. A gente aprendia que a palavra valia mais que qualquer papel assinado e que a honestidade não enchia a barriga na hora, mas alimentava a alma para uma vida inteira. E foi com esses valores que eu me fiz homem. Na juventude tive uma chance. Uma bolsa de estudos para uma escola técnica na capital, para aprender mecânica. Era a minha oportunidade de sair daqui, de ter uma vida diferente. Mas meu pai adoeceu, uma doença que o deixou de cama por anos, e minha mãe não daria conta de tudo sozinha. Eu olhei para aquele papel na minha mão, o passaporte para um futuro que todo mundo dizia ser melhor, e olhei para os olhos cansados da minha mãe. Não tive dúvida. Rasguei o papel, alguns me chamaram de tolo, disseram que eu estava enterrando meu futuro. Mas tem escolhas que a gente não faz com a cabeça, a gente faz com o coração. E eu nunca nem por um segundo me arrependi de ter ficado. O que eu sei fazer na vida, o que me deu sustento e dignidade é trabalhar com madeira, sou marceneiro. Um ofício que aprendi não em uma escola, mas observando, sentindo e errando, e o meu primeiro professor foi o meu avô, naquele mesmo celeiro que agora é meu. Eu me lembro de ser um menino pequeno, fascinado com a forma como ele transformava um pedaço bruto de madeira em algo útil, em algo bonito. Ele me ensinou a respeitar os veios, a ter paciência com o tempo de secagem, a sentir o cheiro de cada tipo de árvore. Ele dizia: Bento, a madeira tem alma. Se você não ouvir o que ela tem para dizer, ela racha na sua mão. Foi também aqui em Serra Quieta que eu conheci a Lia, minha falecida esposa. Ela era professora na escola da cidade e tinha um sorriso que parecia acender o dia e uma força que eu nunca vi em mais ninguém. Quando a gente se casou, eu não tinha nada para oferecer além das minhas mãos calejadas e um coração cheio de promessas. E para ela, isso bastava. Ela acreditava em mim mais do que eu mesmo. Foi ela que me incentivou a montar minha pequena oficina nos fundos da nossa casinha, foi ela que comemorou comigo o primeiro móvel que eu vendi. Lia era meu alicerce, meu norte. Sem ela, muitas vezes eu teria desmoronado. Nós construímos nossa vida aos poucos, tijolo por tijolo. Lembro do dia em que terminamos de consertar o telhado da nossa primeira casa, nós dois lá em cima, sujos de argamassa e suor, olhando o pôr do sol. Não tínhamos dinheiro para pagar um pedreiro, então aprendemos a fazer nós mesmos. Naquele dia, sentados na cumieira, ela segurou minha mão e disse: enquanto a gente tiver um ao outro e um teto sobre a nossa cabeça, a gente tem tudo, Bento. E era a mais pura verdade. A nossa riqueza não estava no banco, estava na cumplicidade, na luta diária que a gente enfrentava lado a lado, sem nunca reclamar da sorte. Uma vez, sentados na varanda, olhando a chuva cair, ela me fez prometer uma coisa. Bento, prometa que você nunca vai deixar de ser quem você é. Esse homem quieto, honesto, que encontra beleza nas coisas simples. Não deixe o mundo amargo te endurecer. Eu prometi. E essa promessa se tornou um guia para mim, especialmente nos momentos mais difíceis. Manter a palavra, manter a integridade, mesmo quando tudo ao redor parecia te empurrar para o caminho mais fácil, para o atalho, para a desonestidade. Eu guardei as palavras dela no fundo da alma como um tesouro. E os momentos difíceis vieram. Lembro quando meu primo Ricardo, o mesmo que riu de mim na leitura do testamento, veio me procurar. Ele queria abrir um negócio na cidade grande, uma loja de importados. Estava cheio de sonhos, de planos grandiosos, me pediu emprestado todas as minhas economias. Lia e eu conversamos. Era o dinheiro que a gente guardava para uma emergência, para nossa velhice. Mas ele era família. E eu, burro, acreditei na sua lábia. Dei tudo o que a gente tinha. Um ano depois, o negócio faliu e ele nunca mais tocou no assunto. Eu não cobrei, engoli o prejuízo e voltei para a minha oficina, para trabalhar o dobro. A maior provação da minha vida, no entanto, foi perder a Lia. Um câncer rápido, traiçoeiro, a levou de mim em poucos meses. O chão se abriu sob os meus pés. A casa ficou silenciosa, grande demais, vazia demais. O cheiro do café dela pela manhã sumiu, o som da sua risada se tornou uma lembrança dolorida.
Por um tempo, eu perdi o rumo, as ferramentas na oficina pareciam pesadas demais, a madeira parecia sem vida, foi a época mais escura da minha existência. A solidão se tornou minha única e constante companhia, uma sombra que não me largava nem por um instante. Foi nesse período de luto profundo que comecei a visitar o velho celeiro do meu avô com mais frequência. Ele já estava abandonado naquela época, mas ainda não era a ruína que é hoje. Eu ia para lá não para fazer nada, apenas para ficar em silêncio. Sentava em um caixote velho e ficava olhando a poeira dançar nos feixes de luz que entravam pelas frestas das tábuas. O cheiro de serragem antiga, de terra úmida e de tempo parado, me trazia uma paz estranha. Era como se, naquele lugar, eu pudesse sentir a presença do meu avô e, de alguma forma, a força tranquila que ele sempre teve. Lembro de uma tarde, eu devia ter uns 10 anos, em que meu avô me levou ao celeiro para me mostrar uma coisa. Ele não disse uma palavra. Apenas pegou um formão pequeno e um pedaço de cedro. Com uma paciência de monge, ele começou a entalhar a madeira. E diante dos meus olhos um passarinho começou a nascer daquele bloco sem forma. As penas, o bico, os olhinhos, tudo com uma perfeição que me deixou de boca aberta. Quando terminou, ele soprou a serragem, olhou para mim e disse: "Nunca despreze o que parece inútil, Bento. Com paciência e respeito, tudo tem um tesouro escondido dentro." Depois que a Lia se foi, minha vida se resumiu a um ciclo simples, de casa para a oficina, da oficina para casa. Eu me tornei ainda mais quieto, mais fechado no meu mundo. As pessoas em Serra Quieta me respeitavam como o marceneiro de confiança, o homem que consertava o que estava quebrado, mas acho que também me viam com um pouco de pena. O viúvo solitário, o homem que ficou para trás enquanto o mundo girava, eu não me importava. Encontrava na minha rotina e no meu trabalho a dignidade que precisava para seguir em frente, um dia de cada vez. Via meus primos, como o Ricardo, prosperarem. Carros do ano, casas grandes, viagens, eles falavam de investimentos, de lucros, de oportunidades. A vida deles era uma corrida constante por mais. E eu, na minha oficina, sentia que a gente vivia em universos diferentes. Eles acumulavam coisas. Eu construía coisas. Eles queriam um resultado rápido, o dinheiro na mão. Eu encontrava a alegria no processo, na transformação lenta da madeira, no cheiro do verniz, na satisfação de uma junta perfeita. Eles nunca entenderam isso. Para eles meu trabalho era um ofício menor, coisa de gente que não venceu na vida. Meu avô também era assim, um homem de poucas palavras e muita ação. Acho que é por isso que a gente se entendia tão bem, mesmo sem precisar falar muito. Ele via o mundo de uma forma diferente da maioria. Enquanto os outros olhavam para a fazenda e viam alqueires, cabeças de gado e cifras, ele via o ciclo da vida, a força da natureza, a beleza de uma árvore antiga. Ele passava horas cuidando de um pomar que não dava lucro, só porque gostava de ver as frutas crescerem. E passava horas no celeiro com suas madeiras, criando coisas que só ele entendia o valor. Nos seus últimos anos, quando as forças já lhe faltavam, eu costumava ir visitá-lo. A gente sentava na varanda, e muitas vezes o nosso olhar se desviava para o velho celeiro lá no fundo. Ele não falava muito sobre o lugar, mas eu sentia que havia uma conexão especial ali. Uma vez, ele me disse com a voz já fraca: "Aquele lugar guardou meus sonhos, Bento. Um dia talvez você entenda." Na época eu não compreendi o peso daquelas palavras. Achei que era só a divagação de um homem velho. Só agora, com a chave na mão e o eco das risadas na memória, eu começo a suspeitar do que ele queria dizer. Então, quando me entregaram aquela chave, não me senti insultado pelo meu avô. Pelo contrário, senti que ele tinha me escolhido. Ele sabia que meus primos veriam o celeiro como lixo. Ele sabia que eles o teriam demolido para vender a madeira a preço de banana ou para limpar o terreno. Ao me dar o celeiro, ele não estava me dando um resto, estava me dando uma responsabilidade, estava me confiando algo que para ele era precioso. E eu, que herdei não só o seu sangue mas a sua alma de artesão, sentia que tinha uma dívida, uma missão. Proteger o legado de um homem que, assim como eu, sabia que o verdadeiro valor das coisas não está à vista de todos. A zombaria não foi um evento isolado, um trovão que estoura e depois passa.
Foi como uma garoa fina e persistente, daquelas que você mal sente no começo, mas que, depois de um tempo, te encharca até os ossos. Nos dias que se seguiram, a história da minha herança se espalhou por Serra Quieta, como fogo em palha seca. No armazém do seu Afonso, onde eu comprava meus pregos e meu querosene desde menino, as conversas paravam assim que eu entrava. O silêncio era mais barulhento do que qualquer fofoca. Eu sentia os olhares nas minhas costas, um misto de pena e curiosidade mórbida. Eles não precisavam dizer nada. Eu sabia o que estavam pensando. Lá vai o Bento, o coitado que herdou o lixo do avô. Comecei o trabalho no celeiro sozinho. A primeira tarefa era limpar. Décadas de feno velho, poeira, ninhos de rato e tranqueiras inúteis cobriam o chão. O telhado, em vários pontos, tinha mais buracos do que telhas, e cada vez que chovia, novas poças de lama se formavam lá dentro. Era um trabalho pesado, sujo, que parecia não ter fim. Eu chegava com o sol nascendo, e só parava quando a escuridão não me deixava mais enxergar. Nenhum primo, nenhum tio, nenhum vizinho apareceu para oferecer um copo de água, muito menos uma mão para ajudar. Eles passavam pela estrada, diminuíam a velocidade dos carros, olhavam e seguiam em frente, balançando a cabeça como quem olha para um louco. Certa manhã, meu vizinho de cerca, o Laércio, um homem que sempre se achou mais esperto que os outros, me gritou do seu lado do arame farpado. Ô Bento, tá precisando de uma ajuda aí para botar essa tranqueira abaixo? Conheço um sujeito com um trator que faz um preço bom. Limpa esse terreno para você num dia só. Ele disse isso com um sorriso no rosto, achando que estava sendo espirituoso. Eu apenas levantei a mão, num aceno cansado, e voltei a carregar um monte de tábuas podres para fora. A ajuda que eles ofereciam era para destruir, nunca para construir. Na cabeça deles, a única coisa lógica a se fazer era apagar aquele erro do mapa. A humilhação mais cortante, porém, veio do Ricardo. Ele me ligou uma noite, a voz cheia daquela falsa preocupação que ele sempre usava quando queria alguma coisa. E aí, primo? Sobrevivendo no meio dos cupins, ele começou, rindo. Olha, pensei melhor, aquilo lá é madeira de lei antiga, não vale muito, tá tudo estragado, mas eu te faço um favor. Te dou uns trocados por esse monte de lenha, você se livra do problema e ainda põe um dinheirinho no bolso. A oferta era um insulto. Ele queria comprar a história da minha família a preço de lixo, e ainda queria que eu agradecesse. Foi a primeira vez que senti a raiva subir de verdade, queimando na garganta. Eu recusei, claro, disse apenas um não, obrigado, Ricardo, eu tenho meus próprios planos. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro de impaciência. Planos? Que planos, Bento? Vai abrir um museu de teia de aranha? Deixa de ser teimoso, homem, aceita que o vovô te deixou com um mico na mão. Vende isso, e para de passar vergonha. Ele desligou sem se despedir. Naquela noite, eu não consegui dormir. A palavra vergonha ficou martelando na minha cabeça. Era assim que eles me viam? Um homem passando vergonha por tentar honrar a memória do próprio avô? A solidão pareceu mais pesada do que nunca. Com o tempo, o isolamento se tornou uma coisa física, palpável. Os convites para o churrasco de domingo na casa do meu tio pararam de chegar. As pessoas que antes atravessavam a rua para me cumprimentar e prosear um pouco, agora fingiam não me ver, ou me davam um aceno rápido, de longe, como se a minha loucura fosse contagiosa. Eu me tornei uma figura incômoda na paisagem da cidade. O marceneiro honesto e trabalhador de antes agora era o Bento do Celeiro, um apelido que carregava todo o desprezo e a descrença da comunidade. Eu estava sendo lentamente apagado da vida social daquele lugar onde nasci e cresci. Um dia, no largo da igreja, depois da missa, vi duas senhoras amigas de longa data da minha mãe, cochichando e olhando na minha direção. Eu me aproximei para cumprimentá-las como sempre fiz. Uma delas me deu um sorriso amarelo, sem graça, e disse: Deus te abençoe, meu filho, e que te dê muito juízo nessa sua empreitada. A palavra juízo foi dita com uma ênfase que não deixava dúvida sobre o que ela realmente queria dizer. Elas me viam como alguém que tinha perdido o rumo, que precisava de orações para voltar à sanidade.
Aquele olhar de piedade doía mais do que qualquer gargalhada. Minha rotina se tornou um refúgio. Acordar, preparar minha marmita, ir para o celeiro, trabalhar até a exaustão, voltar para casa, dormir. Era um ciclo que me protegia do mundo exterior. Lá dentro, no meio da poeira e do cheiro de madeira velha, eu não precisava encarar os olhares de ninguém. Eu podia ser apenas eu, o Bento, o homem que conversava com a madeira. O almoço era o momento mais solitário. Eu sentava num caixote virado, abria minha marmita de arroz, feijão e um ovo frito, e comia em silêncio, ouvindo o som do vento assobiando pelas frestas das paredes. Nesses momentos eu pensava muito na Lia. Imaginava o que ela diria se estivesse ali. Provavelmente me daria um cascudo de leve na cabeça e diria, com aquele sorriso que desarmava qualquer tristeza: "Deixe esse povo pra lá, Bento. Eles não sabem de nada. Faça o que o seu coração manda. Eu estou aqui com você." A lembrança dela era o que me dava forças para não desabar. Era um diálogo silencioso, dentro da minha alma, que me impedia de acreditar nas vozes de fora. Eu tinha feito uma promessa a ela, a de nunca deixar de ser quem eu sou. E abandonar aquele celeiro seria trair essa promessa. Às vezes, a dúvida me corroía. Sentado ali, sujo, cansado, com as mãos cheias de farpas, eu me perguntava se eles não estavam certos. Se eu não era mesmo um velho tolo, gastando meus últimos anos de vida e minhas poucas economias numa causa perdida. Olhava para a imensidão do trabalho que ainda havia pela frente, para as paredes tortas, para o telhado que parecia uma peneira, e o desânimo batia forte. Era uma luta diária não só contra a madeira podre e os pregos enferrujados, mas contra a voz do fracasso que sussurrava no meu ouvido. Mas então, algo acontecia. Eu encontrava uma junta de madeira feita pelo meu avô, uma ensambladura perfeita, ainda firme depois de 50 anos. Ou então, ao limpar um canto, o cheiro de cedro se desprendia de uma viga antiga, um perfume que me transportava de volta para a minha infância, para as tardes em que eu o observava trabalhar. Eram pequenos sinais, pequenas âncoras que me prendiam àquele lugar e à minha convicção. Eram a voz do meu avô, me dizendo através do tempo: "Continue, Bento. Você está no caminho certo. Não dê ouvidos a quem só enxerga o preço das coisas." O trabalho avançava a passos de lesma. Com o pouco dinheiro que eu tinha, comprava algumas telhas para tapar as piores goteiras, umas tábuas novas para reforçar a parede que ameaçava desabar. Cada prego que eu batia, cada tábua que eu serrava, era um ato de teimosia. Era a minha resposta silenciosa a todas as risadas e a todos os olhares de pena. Eles podiam não acreditar, mas eu estava construindo algo. Talvez não um palácio, como meu primo zombou, mas um lugar de dignidade. O meu lugar. A situação financeira começou a apertar. Os concertos no celeiro consumiam o pouco que eu ganhava com os meus trabalhos de marcenaria, que também diminuíram. Acho que as pessoas ficaram com receio de encomendar móveis com o doido do celeiro. Eu comecei a fazer escolhas. Deixei de comprar a carne para o almoço, passei a comer só arroz com legumes da minha pequena horta. Vendi a poltrona antiga da sala, a preferida da Lia, para poder comprar um carregamento de caibros. Cada sacrifício era uma facada no peito, mas eu sabia que era necessário. A solidão também cobrava seu preço. Não ter com quem dividir as pequenas vitórias ou as grandes frustrações era um peso. Uma tarde consegui finalmente escorar e firmar a grande parede oeste, que estava perigosamente inclinada. Foi uma vitória imensa, um trabalho de dias que exigiu toda a minha força e engenhosidade. Eu olhei para a parede, agora firme e segura, e senti um orgulho imenso. Mas quando me virei, não havia ninguém ali para compartilhar aquele momento. O celeiro continuava vazio, e o único som era o da minha própria respiração ofegante. A alegria se misturou com uma tristeza profunda. O ponto mais baixo, o momento em que eu senti o peso do julgamento de forma mais cruel, foi durante a festa junina da cidade. Eu sempre adorei a festa, o cheiro de milho cozido, a música, as pessoas. Fui, como todos os anos. Mas desta vez foi diferente. Eu estava perto da barraca de pescaria quando ouvi duas mulheres conversando, sem saber que eu estava logo atrás. "Olha lá o Bento", disse uma. "Coitado.
Depois que a Lia se foi, ele nunca mais foi o mesmo. Agora deu essa loucura de querer reformar aquele celeiro caindo aos pedaços. Dizem que está gastando até o que não tem. A outra respondeu, com a voz carregada de uma falsa compaixão que era pior do que qualquer ofensa direta: é o que dá a ser orgulhoso, comadre. O primo dele, o Ricardo, até se ofereceu para comprar o entulho para ajudar. Mas ele não quis. Preferiu ficar aí, se fazendo de vítima, o coitadinho. Já virou a piada da cidade, o velho tolo e sua propriedade inútil. Aquelas palavras me atingiram como pedras. O velho tolo e sua propriedade inútil. Então era isso. Era essa a minha nova identidade, o meu novo nome naquela cidade. Eu não disse nada. Apenas me virei e fui embora, deixando para trás o som da sanfona e o cheiro da pipoca. Caminhei pelas ruas escuras, sentindo um frio na alma que não vinha da noite. Naquele momento eu entendi. A batalha não era só minha. Era eu contra a opinião de todos. Eles já tinham me julgado e me condenado. Eu era o louco, o tolo, o teimoso. E o celeiro era um monumento da minha insensatez. Cheguei em casa, entrei no meu quarto e me olhei no espelho. Vi um homem mais velho, com o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço, os olhos fundos. Por um instante eu quase acreditei no que eles diziam. Mas então, no fundo daqueles olhos, eu vi uma faísca. Uma teimosia que vinha do meu avô, uma força que vinha da Lia, uma dignidade que era só minha. Eles podiam rir, podiam zombar, podiam me chamar de tolo. Mas eles não iam me ver desistir. A partir daquele dia, a opinião deles deixou de importar. A minha jornada, a partir dali, seria solitária, silenciosa, mas seria minha. E eu iria até o fim. Aconteceu numa terça-feira chuvosa, daquelas que o céu parece desabar, e o mundo fica cinza e melancólico. Eu estava trabalhando na parte mais funda do celeiro, onde o assoalho estava completamente podre pela umidade que subia da terra. Era um trabalho ingrato, arrancar tábua por tábua, sentindo o cheiro de mofo e decomposição. Num certo momento, pisei em falso. A madeira, já fraca, cedeu com um estalo seco, e meu pé afundou até o joelho. Senti uma dor aguda na canela, mas o que me chamou a atenção não foi a dor, e sim o som. Não foi o som oco de terra batida que eu esperava. Foi um baque surdo, como se meu pé tivesse atingido outra camada de madeira por baixo. Com o coração batendo um pouco mais forte, misturando a dor com uma curiosidade repentina, me livrei dos pedaços de tábua podre que me prendiam. Limpei a terra e a serragem molhada com as mãos e vi. Não era o chão de terra. Era um outro assoalho, feito de uma madeira mais escura e resistente, que não parecia ter sido tocada pela umidade. Passei a mão pela superfície e senti um contorno estranho. Fui limpando, cavando com os dedos, até revelar uma alça de ferro, grossa e enferrujada, embutida na madeira. Era um alçapão. Um alçapão que ninguém em todos esses anos jamais soube que existia. Levei quase 1 hora para conseguir abri-lo. Estava emperrado pelo tempo, selado por décadas de abandono. Precisei usar um pé de cabra fazendo alavanca com toda a força que me restava no corpo cansado. A madeira rangeu, um protesto longo e arrastado, até que finalmente cedeu com um estalo que ecoou pelo celeiro silencioso. Um cheiro de ar parado, de couro e de cedro seco subiu do buraco escuro, um perfume que não pertencia àquele ambiente de ruína. Apontei minha lanterna para dentro, e o facho de luz revelou um compartimento pequeno, de uns 2 metros quadrados, completamente forrado com lona grossa e seca. E sobre a lona repousavam várias caixas de madeira. Com um cuidado que eu não sabia que ainda possuía, desci para o compartimento. A primeira caixa que peguei era pesada, feita de embuia, com juntas perfeitas que só um mestre artesão conseguiria fazer. Não havia pregos, apenas encaixes. Abri a tampa e meu coração parou. Dentro, aninhado em veludo vermelho desbotado, havia um passarinho de madeira. Mas não era um passarinho qualquer. Era uma escultura mecânica, um autômato. Cada pena era entalhada com uma precisão impossível, os olhos eram minúsculas contas de vidro que pareciam vivas. Ao lado, havia uma pequena manivela de latão. Com os dedos trêmulos, eu a girei.
Um som suave de engrenagens começou, um tic-tac delicado, e então, o impossível aconteceu. O passarinho virou a cabeça, abriu o bico e suas asas de madeira começaram a bater, um movimento fluido, gracioso, como se fosse de verdade. Eu fiquei ali, no fundo daquele buraco escuro, vendo aquela pequena maravilha ganhar vida, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sujo de terra. Eram lágrimas de um tipo que eu não chorava desde que a Lia se foi. Não eram de tristeza. Eram de assombro, de uma emoção tão grande que não cabia no peito. Meu avô, o que era aquilo? Abri as outras caixas, uma por uma, havia dezenas delas. Em uma bailarina que girava numa caixa de música. Em outra, uma cena inteira da fazenda em miniatura, com um homem serrando lenha e uma mulher bombeando água de um poço, tudo se movendo em perfeita sincronia. Peças de uma complexidade e beleza que eu, um marceneiro de vida inteira, mal conseguia compreender como um ser humano poderia ter feito com as próprias mãos. Eram obras de arte, obras de um gênio. Um gênio que viveu e morreu, sendo visto por todos apenas como um fazendeiro simples e quieto. Ao lado das caixas, havia um baú de couro. Dentro dele, não havia mais esculturas, mas sim um conjunto de ferramentas que fizeram meus olhos se arregalarem. Formões alemães, plainas inglesas, serras finas como uma folha de papel. Ferramentas que eu só tinha visto em catálogos caríssimos, coisas que um marceneiro como eu sonharia em ter, mas nunca poderia comprar. Eram ferramentas de mestre, muito superiores às que meu avô usava no dia a dia, aquelas que ficavam penduradas na parede do celeiro à vista de todos. Ele as mantinha aqui, no seu mundo secreto. Foi então que eu entendi. Meu avô não era apenas um bom carpinteiro. Ele era um artista, um mestre no seu ofício, e essa era a sua vida secreta, a sua paixão escondida do mundo e, principalmente, da família. Uma família pragmática que só enxergava valor em alqueires de terra e cabeças de gado, eles jamais entenderiam a alma que ele depositava naquelas peças. Teriam vendido tudo a preço de banana, chamando de brinquedos de velho, ou as teriam deixado para apodrecer junto com o resto do celeiro. No fundo do baú, embaixo das ferramentas, encontrei a peça final do quebra-cabeça, um diário de capa dura, com as páginas amareladas pelo tempo. A caligrafia era do meu avô, inconfundível. Eu sentei ali, no chão frio daquele esconderijo, e comecei a ler. Eram décadas de anotações. Ele falava sobre suas criações, sobre as dificuldades de trabalhar em segredo, à noite, à luz de lamparina, para que ninguém descobrisse. Ele falava da sua frustração com os filhos, que só pensavam em dinheiro, e do seu medo de que seu verdadeiro legado fosse perdido. Em cada página, eu sentia a sua solidão, mas também a sua alegria pura e silenciosa cada vez que terminava uma nova peça. Ele não fazia aquilo para vender, nem para ser famoso. Fazia porque era a sua forma de conversar com Deus, de dar sentido à sua existência. Era sua arte pura e intocada pela ganância do mundo. Ele escrevia sobre como observava os movimentos dos animais e das pessoas para replicá-los na madeira, um estudo de uma vida inteira. E na última página havia uma carta. Curta, direta e endereçada a mim. A data era de poucos meses antes de ele falecer. Com a visão embaçada pelas lágrimas que voltavam a cair, eu li as suas palavras. Para você, meu neto Bento. O único que herdou, não o meu nome, mas a minha alma. Eu sei que vão rir de você, sei que vão te dar o que eles pensam ser o resto. Mas eu te deixo o que tenho de mais valioso. Te deixo meus sonhos. Para você, meu neto, que sabe que o valor de uma coisa não está no preço, mas na alma que foi posta nela. Isto é seu. Naquele instante o peso da humilhação, da zombaria, da solidão, tudo isso desapareceu. Foi como se o próprio meu avô estivesse ali, colocando a mão no meu ombro. Ele não tinha me deixado um monte de tábua podre. Ele tinha me deixado a sua confiança, a sua história, a sua verdadeira herança. Ele sabia que eu seria o único capaz de entender. O celeiro não era um presente qualquer. Era um teste. Um teste de caráter, de paciência e de amor. E eu, sem saber, tinha passado. As risadas do meu primo Ricardo na sala de estar agora me pareciam distantes, patéticas. Ele com seus alqueires de terra se achava rico.
Meus tios com o gado e a casa grande se achavam os herdeiros. Pobres coitados. Eles ficaram com a casca, com a parte perecível, com aquilo que a primeira seca ou a primeira crise financeira poderia levar embora. Eles nunca saberiam que o verdadeiro tesouro da nossa família, a genialidade e a alma do homem que os gerou, estava escondido debaixo dos meus pés, num lugar que eles consideravam lixo. Eu não sou um especialista em arte, não entendo de leilões nem de colecionadores. Mas eu sou um homem que trabalha com madeira a vida toda. E eu sei, com uma certeza que me arrepia a espinha, o que eu tenho em minhas mãos. Cada uma daquelas peças é única no mundo. Não existe outra igual. O valor financeiro daquilo? Eu não conseguiria nem calcular, mas eu sabia, ali sentado no escuro, que valia mais do que a fazenda inteira. Valia mais do que tudo que eles herdaram, somado e multiplicado. O verdadeiro legado do meu avô era meu. Mas o dinheiro era a menor parte da descoberta. O que eu senti foi uma sensação de justiça. Uma justiça poética, silenciosa, que não precisava de plateia. Eles me julgaram, me humilharam e me isolaram por causa da minha herança. E a ironia era que a minha herança, a herança que eles desprezaram, me tornava o homem mais rico de todos eles. Não rico de dinheiro, mas rico de propósito, de história, de um segredo que me ligava para sempre ao homem que eu mais admirei no mundo. Com o maior cuidado, coloquei tudo de volta nas caixas, fechei o baú e o alçapão, o segredo do meu avô estava seguro comigo. Naquele momento, eu não senti raiva nem vontade de esfregar aquilo na cara de ninguém. Senti uma paz profunda. Eles podiam continuar com suas vidas, com suas certezas mesquinhas, me olhando com pena, eles nunca saberiam. E essa ignorância era a maior justiça de todas. O meu plano a partir daquele dia ficou claro como a água. Eu ia honrar cada pedaço daquele legado. E o faria em silêncio. Naquela noite, depois de fechar o alçapão e cobri-lo novamente com as tábuas velhas, eu não dormi. Fiquei sentado na minha cozinha, com a luz apagada, apenas olhando a silhueta das árvores contra o céu. A raiva, a vergonha, o sentimento de humilhação, tudo isso tinha se dissolvido, substituído por uma clareza serena, uma paz que eu não sentia há anos. Meu plano não nasceu de um desejo de vingança. A vingança é um prato quente e barulhento, e eu sempre fui um homem do silêncio. Meu plano nasceu do amor. Do amor por aquele velho, do respeito por sua arte secreta e da necessidade de proteger aquele tesouro da incompreensão e da ganância. Eles nunca saberiam. Não porque eu quisesse puni-los com a ignorância, mas porque o legado do meu avô era sagrado demais para ser exposto a olhos que só sabem medir as coisas em dinheiro. A minha justiça seria construir, não destruir. Seria honrar, não humilhar. Com a primeira luz da manhã, voltei ao esconderijo. Com um cuidado de cirurgião, examinei cada peça. Meu coração doía ao pensar em me desfazer de qualquer uma delas, mas era necessário. Escolhi duas das criações menores, um pequeno lenhador que afiava seu machado, e uma caixinha de música simples, com um beija-flor que bebia o néctar de uma flor de jacarandá. Eram lindas, mas não eram as obras-primas, não eram o coração da coleção. Levei 2 semanas pesquisando, em segredo, até encontrar o contato de um antiquário em Belo Horizonte, um homem conhecido por ser discreto e um verdadeiro conhecedor. Não liguei do telefone de casa. Usei um orelhão na cidade vizinha. Marquei um encontro, dizendo apenas que tinha herdado alguns brinquedos antigos de família. Eu não ia lá para me gabar. Eu ia lá como um mensageiro, cumprindo a primeira etapa de uma missão. A viagem de ônibus para a capital foi longa. Levei as 2 peças embrulhadas em panos velhos, dentro de uma sacola de feira, para não chamar a atenção. O antiquário era um senhor de óculos grossos e mãos delicadas, que me recebeu em uma sala silenciosa nos fundos de sua loja. Quando desembrulhei as peças sobre a mesa de veludo, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Apenas observou, tocou as engrenagens com a ponta dos dedos e então olhou para mim, não com a curiosidade de um comerciante, mas com a reverência de um devoto. Ele me ofereceu um valor que fez minhas pernas tremerem. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. Eu não barganhei. Apenas aceitei.
com um aceno de cabeça. Ele não fez perguntas sobre a origem das peças, apenas disse: quem fez isso era um gênio. Cuide bem do que restou. Voltei para a Serra Quieta com dinheiro na conta, um fantasma na cidade, carregando o segredo que me permitiria reconstruir meu mundo. O dinheiro não foi para um carro novo, nem para roupas, nem para luxo. Foi todo para o celeiro. Contratei 2 rapazes da cidade, bons trabalhadores, pagando um salário justo para que me ajudassem com o serviço pesado, trocar o telhado, reforçar a estrutura, refazer o assoalho. Mas todo o trabalho de acabamento, toda a marcenaria fina, eu fiz com minhas próprias mãos. Usei a melhor madeira que o dinheiro pôde comprar, peroba rosa para as vigas, cedro para as paredes internas, ipê para o piso. Enquanto a obra avançava, os boatos corriam soltos. O Bento enlouqueceu de vez, diziam. Se endividou até o pescoço por causa daquele galpão velho. Meu primo Ricardo passou de carro uma tarde, diminuiu a velocidade, balançou a cabeça com um sorriso de pena e acelerou. Eu apenas continuei meu trabalho. O som do meu martelo era a única resposta que eles precisavam ouvir. Cada prego batido era um verso do meu poema silencioso. Hoje, o celeiro está pronto. Por fora, ele mantém a aparência rústica, a dignidade de uma construção antiga que resistiu ao tempo. Mas por dentro, é o meu santuário. Uma oficina impecável, com as ferramentas do meu avô expostas como relíquias, e na parte dos fundos, atrás de uma parede falsa que eu mesmo construí, um pequeno museu particular. As obras-primas do meu avô repousam em vitrines de vidro, iluminadas por uma luz suave, seguras e admiradas todos os dias por seu único e verdadeiro herdeiro. Minha justiça não fez barulho. Ela tem o cheiro de madeira nova, o som suave das engrenagens de um autômato e a paz de um fim de tarde no meu próprio paraíso. Eles continuam com suas terras, suas casas e sua certeza de que herdaram o melhor. E eu, o velho tolo, fiquei com o que eles chamaram de lixo. Mal sabem eles que eu fiquei com a alma da nossa família. E essa é uma riqueza que nenhum testamento pode dividir.